fiduciário. Eu obrigo-te a ti, terceiro, que adquiriste e não devias ter adquirido, a obrigação de transmitir. Ora, se não é um direito ergo omnes, então não é um direito real. É um direito obrigacional. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum nós recebemos o trust. E isso é, de facto, visto, como vamos ver a seguir, na recepção que tem sido feita, dando um passo já muito rápido. O trust vem hoje positivar no Código Civil Napoleónico. O Código Civil Napoleónico foi construído contrário ao antigo regime. Não há nenhum Código Civil neste mundo que seja mais contrário à criação de novos direitos reais ou à divisão de direito de propriedade do que o Código Civil Napoleónico. Foi construído nessa base. Só que não houve nenhuma alteração nos princípios básicos do direito francês. Isso nem sequer se discutiu. Vamos pôr a fiducia no Código Civil Napoleónico. É preciso alterar algum princípio? Não, não é preciso alterar nada. Desde que não se atribua uma empresa real. Ora, em relação às modalidades do trust, e para simplificar as mais importantes, do ponto de vista da Constituição, são três as modalidades. Ou eu, titular das ações, vamos sempre pressuposto por valores mobiliários, eu, titular de um conjunto de ações, reconheço que a partir de agora vou atuar sempre no interesse e em benefício do terceiro. Mas este ponto é importante porque o trust, como os negócios fiduciários, não está dependente de uma transmissão da propriedade. Nada impede que eu, titular atual, diga eu sou um fiduciário para com a minha mulher, para com os meus filhos, para quem quer que seja. O segundo, que é, normalmente, é aquela situação mais real. Uma sociedade ou transmite os valores mobiliários para outra sociedade já existente, ou cria essa sociedade independente, transmite os valores mobiliários e essa nova sociedade, enquanto ente autónomo, compromete-se a gerir tudo no benefício de outra pessoa, que até pode ser a própria sociedade original. Temos aqui um caso clássico em que temos um fiduciário, um fiduciante e um beneficiário. No mundo internacional, os negócios fiduciários são particularmente utilizados nesta perspectiva. A criação de uma sociedade de forma a romper qualquer ligação formal com a sociedade original. O problema é aqui que é preciso ter atenção ao conceito de simulação fiduciária. É preciso que essa sociedade que seja constituída seja realmente uma sociedade autónoma. Porque se não for uma sociedade autónoma, o que o Tribunal vai fazer, se passa nas sociedades, é uma desconsideração da personalidade. Ou o levantamento da personalidade. Isso é só para proteger os impostos. É que ao menos que façam as coisas bem. Que ele tenha autonomia. Se não tem, então desconsideração, levantamento da personalidade, e é tudo imputado à sociedade. Em relação à expansão desta figura, o trust hoje está espalhado por todo o lado. A recepção por parte dos sistemas pode ser agrupada em quatro grandes vertentes, quatro grandes dimensões. A primeira é uma recepção do trust por parte dos sistemas com influência anglófona. Aqueles sistemas mistos, quer seja a Louisiana, o Quebec, Israel, Filipinas, sistema sul-africano, há uma recepção. O segundo modelo de recepção foi um modelo que teve base, curiosamente, na América Latina, pelos estudos de um professor chamado Ricardo Alfaro, não sei se será assim que pronuncia, mas na década de 20 houve ele fez este estudo esse que foi depois adotado por imensos países, Panamá, Puerto Rico, México, etc. Tudo países que se localizam na parte norte da América do Sul. E porquê? Porque o objetivo era convencer os Estados Unidos, investidores dos Estados Unidos, a investir. A forma mais fácil de nós convencermos alguém a investir no nosso país é que ele perceba o que está a fazer. Se eu disser ao americano, temos aqui uma sociedade por cotas, ele fica baralhado. Se eu disser, temos aqui o trust, ele fica todo contente. Vamos a isso, eu sei perfeitamente porque é que estou a trabalhar. O terceiro movimento de recepção foi um movimento que foi originado pela Convenção de Haia de 1985. A Convenção de Haia de 1985 foi assinada por poucos países.
mas países com um impacto, ou melhor, com países com uma importância ao nível jurídico muito grande, que é o caso da França e da Itália. Nós basicamente temos três grandes motores, sem desprezígio nenhum para Portugal e para o Brasil, três grandes motores jurídicos continentais, que é a França, a Itália e a Alemanha. A França e a Itália assinaram a Convenção da Haia de 1985 e neste momento reconhecem os trusts internamente. O Código Civil francês tem lá positivado, o Código Civil italiano, através ali de uma certa liberdade criativa, foi também reconhecido internamente. Finalmente temos um quarto movimento. Esse quarto movimento, que é o mais heterogéneo e abarca todas as outras exceções que não possam ser conduzidas às três primeiras. E são motivadas por quê? Essencialmente por questões financeiras. Começou exatamente pelo Japão em 1922. O Japão em 1922 queria emitir obrigações. Só que o que acontece é que, como vamos ver um bocadinho mais para a frente, também de forma sempre simplificada, a emissão das obrigações pode ter, ou terá muitas vezes, um trust. Há um trustee que se responsabiliza pela organização toda e pelo pagamento a tempo dos juros. Ora, se o Japão quer emitir obrigações e quer convencer os investidores americanos a comprarem, então o que vai fazer é utilizar os mecanismos que eles conhecem. E isso acontece sempre. Vai acontecer depois no Liechtenstein em 1926, no Mónaco nos anos 30 e finalmente na China no ano 2001. A China reconhece o trust. Não há razão nenhuma para o sistema português e o sistema brasileiro não ter esta figura. Não há problemas a níveis internos com o nosso sistema. É um sistema que é utilizado pelos sistemas anglo-saxónicos, está em expansão. Eu acho que vamos a isso. Vamos trazer o trust para o nosso sistema jurídico. Porquê é que se dá este caminho? É porque a ideia é assim, nós vivemos num mundo globalizado, tanto numa perspectiva jurídica como numa perspectiva cultural e social, os países tendem a ser mais próximos. Cada vez é mais difícil dizer é português, é brasileiro, é diferente de um italiano, ou é diferente do nórdico. Quem fez Erasmus, quem passeia, quem teve o privilégio de poder estudar em, por exemplo, universidades estrangeiras, sabe que há uma aproximação cultural e social enorme. Cada vez é tradicional dizer, sabe, os portugueses identificam-se com os espanhóis, com os italianos. Hoje em dia o que acontece, nós relacionamos perfeitamente com alunos dos países nórdicos e não há qualquer problema cultural e social. O que acontece no mundo jurídico é que tem havido uma recessão das figuras marcantes ou das figuras dos mecanismos característicos dos sistemas dominantes. Quais são esses sistemas dominantes? É a Inglaterra, ou os países anglo-saxónicos e a Alemanha. E isso vê-se perfeitamente no que se passa ao nível do direito privado da União Europeia. Quando se faz uma lei de direito privado, que seja societário, consumo, etc., ao nível europeu, o que acontece é temos uma dogmática alemã modificada pelas especificidades inglesas, de forma a permitir introduzir os mecanismos que são utilizados no mundo